Por que é que o Papa não vai a Kiev? Poderá o terceiro segredo de Fátima explicar isto? Uma questão realmente provocativa, mas que vale a pena explorar. À medida que nos aprofundamos nas complexidades deste tema, abordaremos a decisão do Papa de não visitar Kiev, uma decisão que suscitou bastante controvérsia. Mas há mais nesta decisão do que aparenta? Poderia estar ligado a um evento ocorrido há mais de 100 anos, um acontecimento envolto em mistério e intriga religiosa, o terceiro segredo de Fátima. Este segredo parte de uma série de profecias dadas a 3 jovens pastores portugueses em 1917, tem sido objeto de muita especulação e debate. Acredita-se que suas visões e profecias apocalípticas envolvam guerras mundiais e perseguições aos cristãos no século XX. Mas poderia também esclarecer a decisão do Papa? Existe uma ligação entre as ações do Vaticano hoje e uma profecia do passado? Estas são as perguntas que tentaremos responder. Fique ligado, pois nos aprofundamos no mistério de Fátima e na decisão do Papa. Em 1917, 3 jovens pastores portugueses afirmaram ter sido visitados pela Virgem Maria. Este acontecimento, conhecido como Aparições de Fátima, ocorreu numa pequena vila rural de Portugal. Aqui, Lúcia dos Santos e os seus primos Francisco e Jacinta, enquanto cuidando de ovelhas, relatou a visão de uma mulher mais brilhante que o sol. Ao longo de 6 meses, de maio a outubro, afirmaram que esta figura radiante, que acreditavam ser a Virgem Maria, lhes apareceu. Ela confiou às crianças uma série de visões e profecias apocalípticas. Estas revelações, agora conhecidas como os 3 segredos de Fátima, estavam carregadas de profundas implicações religiosas e históricas. Os 2 primeiros segredos eram uma visão do inferno e a previsão de uma grande guerra, que mais tarde foi entendida como a Segunda Guerra Mundial. O terceiro segredo, porém, foi mantido lacrado até 1960. Foi um mistério que intrigou o mundo. O conteúdo dos segredos não foi revelado na sua totalidade, acrescentando camadas de intriga e especulação. As aparições de Fátima e os segredos subsequentes deixaram uma marca indelével no século XX. Eles têm sido objeto de inúmeras interpretações e debates dentro e fora da Igreja Católica. As visões não eram apenas experiências espirituais, mas também revelações proféticas que as crianças acreditavam serem mensagens da Virgem Maria para a humanidade. Os segredos de Fátima não foram apenas palavras sussurradas a 3 pastorinhos. Elas tinham um peso que pesaria sobre a história mundial. Têm sido associadas a acontecimentos históricos significativos, incluindo as 2 guerras mundiais e a perseguição aos cristãos no século XX. Esses segredos continuariam a moldar o curso dos acontecimentos mundiais e talvez até mesmo a recente decisão do Papa. Os 2 primeiros segredos de Fátima foram revelados em 1941. Estes segredos foram transmitidos a 3 jovens pastores portugueses através de uma aparição mariana, um avistamento da Virgem Maria em 1917. Ao longo de 6 visitas, estas crianças receberam uma série de visões e profecias apocalípticas que desde então cativaram o mundo. O primeiro segredo é uma visão arrepiante do inferno. As crianças descreveram ter visto um mar de fogo, no qual demônios e almas condenadas foram engolfados. Eles estavam retorcidos e enegrecidos, gritando de angústia e desespero. Foi uma cena horrível destinada a lembrar a humanidade das terríveis consequências de se desviar do caminho da justiça. O segundo segredo, no entanto, ofereceu um farol de esperança em meio à escuridão. Centrou-se na devoção ao Imaculado Coração de Maria. Foi dito às crianças que, para salvar as almas da condenação que testemunharam na sua primeira visão, o mundo deveria voltar o seu coração para Maria. Esta devoção não era apenas sobre oração, mas também sobre penitência e sacrifícios pelos pecadores. Foi um apelo à humanidade para abraçar a compaixão, o amor e o perdão, valores encarnados pela figura de Maria. A Igreja interpretou estes segredos à luz da sua fé. O primeiro segredo foi visto como uma grave advertência sobre a realidade do inferno e a necessidade de viver uma vida moral. O segundo segredo foi visto como uma reafirmação dos ensinamentos da Igreja sobre a importância da Virgem Maria e o seu papel como mediadora entre a humanidade e Deus. Estas revelações, embora profundas, não causaram muita agitação na época. As visões do inferno alinharam-se com os ensinamentos cristãos tradicionais,
enquanto o apelo à devoção a Maria foi bem recebido num país predominantemente católico. Esses segredos reafirmaram a fé de muitos, ao mesmo tempo que serviram como um lembrete das consequências de se desviarem do caminho da retidão. Mas foi o terceiro segredo que chamaria a atenção do mundo e suscitaria controvérsia. Este segredo, envolto em mistério durante décadas, levar-nos-ia das paisagens pastorais de Fátima, Portugal, ao coração da cidade do Vaticano. E é aí que a nossa história toma um rumo dramático. Selado num envelope em 1944, o terceiro segredo de Fátima estava previsto para ser aberto em 1960. E, de fato, foi aberto, mas não ao público. A antecipação era palpável. O mundo esperava ansiosamente pela revelação desta profecia final. O segredo, porém, permaneceu apenas isso. Um segredo por mais 4 décadas. Só no ano 2000, sob o papado de João Paulo II, é que o véu foi finalmente levantado. O terceiro segredo foi revelado. Foi a visão de um bispo vestido de branco, interpretado como um papa, que é abatido entre os escombros de uma cidade em ruínas repleta de mortos. O Vaticano, na sua interpretação oficial, afirmou que esta visão era uma profecia da tentativa de assassinato do Papa João Paulo II em 1981. Mas nem todos ficaram satisfeitos com esta explicação. Os críticos argumentaram que o texto divulgado não correspondia às dicas que a irmã Lúcia, uma das videntes originais, tinha dado ao longo dos anos. A controvérsia começou a surgir. Alguns acreditavam que o Vaticano não tinha revelado todo o terceiro segredo, suspeitando que continha avisos de uma grande apostasia dentro da Igreja ou de acontecimentos catastróficos que poderiam abalar o mundo. Outros questionaram por que o segredo não foi divulgado em 1960, como originalmente pretendido. O Vaticano respondeu que a interpretação do segredo seria melhor compreendida à luz dos acontecimentos mais recentes. O terceiro segredo de Fátima, mesmo após a sua divulgação, continua a ser tema de debate e especulação. Muitos se perguntam se existem elementos ainda não revelados. Poderia conter uma profecia que ainda não foi cumprida? Ou poderia conter uma mensagem tão perturbadora que influenciasse as decisões do mais alto cargo da Igreja Católica? Será que este segredo tem algo a ver com a decisão do Papa de não visitar Kiev? A questão paira no ar, uma possibilidade tentadora que nos leva ainda mais para o enigma que são os segredos de Fátima. A decisão do Papa de não visitar Kiev gerou especulações e controvérsias. A decisão, tomada num momento de tensão política global, levou a uma enxurrada de teorias e conjunturas. Como líder espiritual da Igreja Católica, as ações do Papa estão sempre sob escrutínio, e esta decisão não foi exceção. Alguns veem-no como um movimento estratégico, enquanto outros o interpretam como um sinal da posição da Igreja sobre certas questões geopolíticas. As reações a esta decisão foram variadas. Alguns aplaudiram-na como uma medida sábia, preservando a neutralidade num mundo cada vez mais polarizado. Outros, no entanto, viram-no como uma oportunidade perdida para o Papa se solidarizar com aqueles que anseiam pela paz e pela justiça. Entre as muitas teorias que giram em torno desta decisão, destaca-se uma particularmente intrigante: a possível ligação ao terceiro segredo de Fátima. O terceiro segredo, como sabemos, foi uma profecia dada a 3 jovens pastores por uma aparição mariana em 1917. Esta profecia, mantida em segredo pelo Vaticano durante décadas, foi finalmente revelada no ano 2000 pelo Papa João Paulo II. Falava de visões do inferno, da devoção ao Imaculado Coração de Maria e da consagração da Rússia. Será que a decisão do Papa de não visitar Kiev é de alguma forma influenciada por esta profecia? Alguns argumentam que a menção da Rússia no terceiro segredo poderia ser vista como um aviso. E com o atual clima geopolítico, a decisão do Papa poderá ser uma medida calculada para evitar a escalada das tensões. No entanto, a ligação entre a decisão do Papa e o terceiro segredo de Fátima suscita uma discussão cativante. Ao olharmos para os factos, permanece a questão: poderá o terceiro segredo de Fátima explicar a decisão do Papa? Os acontecimentos de Fátima e a decisão do Papa de não visitar Kiev estão entrelaçados numa teia de mistério e especulação. Mergulhamos profundamente nas aparições de 1917, nas revelações dos 2 primeiros segredos e no sinistro terceiro segredo de Fátima. Esta decisão, envolta em mistério,
poderia estar potencialmente ligada às profecias apocalípticas contidas no terceiro segredo. No entanto, tal como acontece com muitos aspectos da fé e da espiritualidade, não existem respostas definitivas. Embora nunca possamos saber toda a verdade, o mistério de Fátima continua a cativar-nos, lembrando-nos do poder duradouro da fé e da profecia.